Você já ouviu alguém dizer que a Terra tem apenas 6.000 anos? Pode parecer estranho, especialmente quando a ciência moderna nos diz que nosso planeta tem cerca de 4,5 bilhões de anos. De onde vem essa ideia de uma Terra tão jovem? E por que tantos crentes, especialmente cristãos, defendem essa crença com tanta paixão? Hoje vamos mergulhar fundo nesse tema fascinante, explorando as raízes dessa interpretação, os argumentos usados para defendê-la e como ela se encaixa na visão de mundo de milhões de pessoas. É uma jornada que nos levará pela teologia, história e ciência. Então prepare-se, porque vamos desvendar por que alguns acreditam em uma Terra com 6.000 anos. A resposta curta e direta está na Bíblia, mais especificamente, em uma interpretação literal do livro de Gênesis. Essa visão é conhecida como criacionismo da Terra jovem. A ideia central é que os dias da criação descritos em Gênesis 1 foram dias literais de 24 horas. Para chegar à idade de 6.000 anos, os defensores dessa teoria fazem um cálculo bem interessante. Eles somam as genealogias detalhadas na Bíblia. Por exemplo, Gênesis nos diz que Adão tinha 130 anos quando gerou Sete, que o Sete tinha 105 anos quando gerou Enos, e assim por diante. Seguindo essa trilha de quem gerou quem e somando as idades, de Adão até Abraão, e depois conectando com outras figuras históricas bíblicas, teólogos chegaram a uma linha do tempo completa da humanidade. Um dos cálculos mais famosos foi feito no século XVII pelo arcebispo irlandês James Ussher. Ele era um estudioso incrivelmente dedicado e, usando a Bíblia como sua principal fonte, ele calculou meticulosamente as gerações e eventos, chegando à conclusão de que a criação do mundo começou na noite anterior ao dia 23 de outubro do ano 4004 antes do Cristo. Isso colocaria a idade da Terra em pouco mais de 6.000 anos-old. Na época, o trabalho de Ussher foi amplamente aceito e até mesmo impresso nas margens de muitas edições da Bíblia King James. Para muitos, essa não era uma teoria, era a cronologia oficial da história do mundo. Mas por que essa interpretação literal é tão importante para os criacionistas da Terra jovem? A razão fundamental é a autoridade das Escrituras. Para eles, a Bíblia é a palavra inerrante e infalível de Deus. Se a Bíblia diz que Deus criou o mundo em 6 dias, então foi exatamente isso que aconteceu. Questionar essa narrativa seria, em sua visão, questionar a própria veracidade e o poder de Deus. Se uma parte da Bíblia puder ser interpretada como alegórica ou simbólica, onde é que se para? Eles argumentam que isso abre uma porta perigosa que poderia levar ao questionamento de outros pontos cruciais da fé, como os milagres de Jesus ou a sua ressurreição. A integridade da fé, para eles, depende de uma leitura direta e consistente do texto sagrado. Além disso, a narrativa de Gênesis tem implicações teológicas profundas. A criação de um mundo muito bom, como descrito. A queda de Adão e Eva e a introdução do pecado e da morte no mundo são a base para a necessidade de um Salvador, Jesus Cristo. Segundo essa visão, a morte e o sofrimento só entraram no mundo após o pecado de Adão. Se os fósseis representam milhões de anos de morte, doença e luta pela sobrevivência antes da chegada dos humanos, isso contradiz a teologia de que o pecado de Adão trouxe a morte ao mundo. Portanto, um dilúvio global, como descrito na história de Noé, é um evento chave para os criacionistas da Terra jovem. Eles acreditam que esse cataclismo foi responsável por criar a vasta maioria do registro fóssil que vemos hoje, enterrando rapidamente bilhões de criaturas. Isso explicaria por que encontramos fósseis marinhos no topo de montanhas e camadas de sedimentos em todo o mundo. Então, como os criacionistas da Terra jovem lidam com as evidências científicas que apontam para uma Terra antiga? Eles não ignoram a ciência, mas a interpretam através de uma lente diferente, o que é chamado de ciência da criação. Eles propõem explicações alternativas para fenômenos geológicos e biológicos. Por exemplo, em vez de milhões de anos de sedimentação lenta, eles argumentam que o Grande Cânion poderia ter sido formado rapidamente por enormes quantidades de água, recuando após o dilúvio de Noé. Eles também questionam os métodos de datação radiométrica, como o carbono 14 ou o urânio chumbo, que são usados para datar rochas e fósseis. Eles apontam para inconsistências, pressupostos não comprováveis e resultados anômalos, para argumentar que esses métodos não são tão confiáveis quanto a ciência convencional afirma. Outro ponto de debate é a luz das estrelas. Se o universo tem apenas 6.000 anos, como podemos ver a luz de galáxias que estão a milhões ou bilhões de anos-luz de distância? A luz simplesmente não teria tido tempo de chegar até nós. Os cientistas da criação têm algumas hipóteses para isso. Uma ideia é que Deus pode ter criado a luz em trânsito, ou seja, os raios de luz já estavam a caminho da Terra no momento da criação. Outra teoria mais complexa envolve a relatividade do tempo, sugerindo que o tempo pode ter passado de forma diferente no espaço profundo em comparação com a Terra durante a semana da criação, um conceito chamado de dilatação do tempo cosmológica. É importante entender que essa visão não é universal entre os cristãos. Na verdade, há uma grande diversidade de opiniões. Muitos outros crentes, talvez a maioria,
aceitam as descobertas da ciência moderna sobre a idade da Terra e do universo. Eles são conhecidos como criacionistas da Terra Antiga ou evolucionistas teístas. Como eles conciliam a fé com a ciência? Eles interpretam os dias de Gênesis de maneira diferente. Uma visão popular é a teoria do Deira, que sugere que cada dia da criação não foi um período de 24 horas, mas sim uma longa era ou período de tempo que poderia corresponder aos períodos geológicos identificados pela ciência. Outra perspectiva é a teoria da lacuna ou Gap Theory, que propõe que houve um longo e indeterminado período de tempo entre os versículos 1 e 2 de Gênesis 1. Nesse cenário, uma criação original poderia ter existido por bilhões de anos antes de ser destruída. E a história dos 6 dias seria, na verdade, uma recriação ou restauração da Terra. E há também os evolucionistas teístas, que acreditam que Deus usou o processo da evolução como seu método de criação ao longo de bilhões de anos. Para eles, Gênesis não é um manual científico, mas um texto teológico antigo que revela verdades sobre quem é Deus. Quem somos nós e qual é o nosso relacionamento com o Criador? Usando uma linguagem e um estilo narrativo que o público original poderia entender. Então, voltando à nossa pergunta inicial, por que os crentes afirmam que a Terra tem 6.000 anos? A resposta é que para um grupo específico de crentes, os criacionistas da Terra jovem, essa idade não é apenas um número, é uma declaração de fé. É a conclusão lógica de uma leitura literal das Escrituras, que eles consideram a autoridade máxima. É uma peça fundamental de sua teologia, que conecta a criação, a queda, a redenção e o dilúvio em uma narrativa coesa. Eles desenvolvem sua própria ciência para interpretar o mundo natural de uma forma que seja consistente com sua leitura da Bíblia, desafiando ativamente o consenso científico dominante. Essa crença destaca um debate maior sobre como a fé e a razão, a religião e a ciência podem e devem se relacionar. Para alguns, elas são forças opostas em uma batalha pela verdade. Para outros, são duas formas diferentes, mas complementares, de entender a mesma realidade, como duas janelas diferentes, olhando para o mesmo jardim. A visão de uma Terra de 6.000 anos pode parecer radical para quem está fora dela, mas por dentro, ela oferece um sistema de crenças coerente, com respostas para as grandes questões da vida e um profundo senso de propósito e ordem em um universo criado diretamente pela mão de Deus, independentemente de onde você se posiciona nesse espectro. Compreender a lógica por trás do criacionismo da Terra jovem é essencial para entender uma parte significativa do pensamento religioso contemporâneo. Não se trata de ignorância ou de ser anti-ciência no sentido simplista, mas sim de operar dentro de um paradigma completamente diferente, onde a revelação divina tem precedência sobre a observação empírica quando os dois parecem entrar em conflito. É uma perspectiva que nos força a pensar sobre o que acreditamos, por que acreditamos e como interpretamos as fontes de conhecimento em nossas próprias vidas. Obrigado por assistir a esta exploração profunda. Foi uma jornada e tanto. Se você gostou deste vídeo e quer aprender mais sobre tópicos fascinantes como este, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Deixe seu comentário abaixo com sua opinião ou sugestões de temas. Até a próxima!